Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Saudações a todos os catequistas, a todos aqueles que neste mês de agosto foram chamados a refletir profundamente sobre as suas vocações, os pais, as mães, aqueles que foram chamados à paternidade, né? Também aos clérigos, diáconos, presbíteros, episcopos, neste mês de vocações, uma grande saudação aos senhores. E por fim, uma grande saudação a todos aqueles que vivem profundamente a vida religiosa, a vida de missão, a vida de consagração. Aqueles que se devotam dentro dos seus carismas específicos, educação, saúde, catequese, a pastoral, a justiça da igreja, a caridade da igreja, os construtores, os missionários, os libertadores, né? Aqueles que lutam pelos valores da justiça, os valores do reino. Saudações a todos vocês. Que o mês de agosto seja uma grande bênção para a vida dos senhores, para a vida de cada um dos senhores e das senhoras. E que a igreja cresça movimentada profundamente por esse poder da ação da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que são o centro de nossa fé, o centro da vida cristã. E é exatamente sobre este ponto que nós vamos tratar hoje, os pontos 249 a 252 do Catequese Ponto a Ponto. Tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje também é um tema bem denso, com muitas coisas para gente estudar, porque aqui entra algo muito importante. A Santíssima Trindade, na doutrina da fé, ela requer de nós uma formação dogmática, ou seja, nós estamos falando de um dogma. Crer na Santíssima Trindade é ser cristão. Não crer é não ser cristão. Então não existe meio termo aqui. Então o Catecismo da Igreja Católica, nesses pontos 249 e 252, vai tratar muito disso. São 4 pontos, mas são muito densos. Ponto 249. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve, desde a origem, na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese, na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como o que comprova esta saudação retomada na liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que é algo que está lá em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Ponto 250. No decurso dos primeiros séculos da Igreja, a Igreja preocupou-se com formular mais explicitamente a fé trinitária, tanto para aprofundar a sua própria inteligência de fé, como para defender contra erros que a deformavam. Foi esse o trabalho dos primeiros concílios, ajudado com o trabalho dos teólogos, dos padres da Igreja e sustentados pelo sentido da fé do povo cristão. Bonito isso. Sustentado pelo sentido da fé do povo cristão. Porque quando os padres da igreja se manifestaram, os teólogos se manifestaram, isso já está no coração da igreja. A igreja já compreende isso, a igreja já vive isso. Então, são as aparas que são necessárias, os abusos que têm que ser tolhidos. Mas já está no coração da igreja. Ponto 151. Para a formação do dogma da Trindade, a igreja teve de colaborar com uma terminologia própria, com a ajuda de noções de origem filosófica, substância, pessoa ou hipóstase, relação, etc. Ao fazer isso, a Igreja não se sujeitou
a fé a uma sabedoria humana, mas deu sentido novo, inédito a esses termos, chamados a exprimir também, desde então, um mistério inefável, transcendendo infinitamente tudo quanto podemos conceber a nível humano. Ponto 252. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou natureza, para designar o ser divino na sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na distinção real entre si. E o termo relação para designar o fato de que a sua distinção reside na referência recíproca entre uns e outros. Aqui entra novamente aquela relação. O Pai, o amante, o Filho, o amado e o Espírito, o amor. Não existe pai sem filho, nem filho sem pai, não existe amante sem amado, nem amado sem amante. E ambos, pai e filho, não existem sem essa relação de amor. Essa relação de troca. Na verdade, essa expressão mesmo, relação, é forte isso. E nesses termos aqui, qual que é a fundamentação real dessa argumentação? Nesses pontos, nós vamos ensinar que a Santíssima Trindade é o mistério central da vida cristã, da vida e da fé. O parágrafo 249 apresenta como esta verdade, embora presente desde o início da Igreja, ela foi sendo progressivamente explicitada e formulada dogmaticamente ao longo dos séculos. Ou seja, quando já está no coração da Igreja, a Igreja fez as aparas, fez as devidas. E assim, o ponto culminante do tema de hoje se dá em entender que os concílios, os primeiros séculos, eles tiveram que desenvolver uma linguagem teológica para se expressar. E uma linguagem teológica de uma precisão muito clara. Aquilo que foi revelado por Deus e crido pela Igreja desde os primeiros séculos tem que ser entendido pelo povo de Deus. E para me fazer entender, eu não posso usar palavras ambíguas. Então eu preciso de palavras próprias, né? Palavras próprias que não sejam equívocas, que não sejam dúbias, que não sejam faltas, que não sejam apenas de faz de conta, não sejam falas, porque aí eu posso modificar o que eu quiser, porque é um conceito que está só na minha cabeça. Ora é isso, ora é aquilo. Não. A Igreja buscou reunir os seus melhores filósofos, os seus melhores teólogos e dizer o seguinte: quando eu falo isso, é isso. Quando eu falo isso, é isso. Quando eu falo isso, é isso. Palavras de origem grega, palavras de origem de entendimento muito conceitual. Então, lá na raiz apostólica, existe uma fé trinitária. O ponto de partida da fé é a experiência apostólica do Deus revelado, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E o próprio Deus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, já citamos tantas vezes dentro dessa temática. A fórmula que passou a ser o coração e a regra batismal. São Paulo, em 2 Coríntios 13, ele resume a comunhão trinitária, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Fórmulas. Por que essas fórmulas? Bom, elas estão sendo utilizadas no maior momento de encontro. Eu não tenho encontro de estudo, eu não tenho encontro de oração somente, eu tenho encontro litúrgico, onde a minha oração representa no que eu creio. A liturgia, ela celebra aquilo que eu vivo. Então, utilizadas liturgicamente desde os primeiros tempos, elas vêm paulatinamente evidenciando a confissão de fé, ainda que não sistematizada, mas já presente na vida orante, sacramental da igreja. É aquilo que eu disse. Quando os padres bateram o martelo, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso já estava no coração da igreja, porque era o que a igreja celebrava. Já celebrava a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Quem Ele? Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos glórias ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. O que temos na liturgia, e é muito importante entender isso, porque entendendo isso, nós vamos ter argumentos profundos para chegar no coração dos nossos catequizandos e falar sobre a liturgia eucarística, sobre os mandamentos da igreja, guardar domingos e festas de guarda, os mandamentos que vão falar sobre a caridade, que deve ser efetiva e não afetiva, devolver o dízimo, jejuar, fazer caridade, guardar os momentos de oração, comungar, porque se não vivermos esta efetividade daquilo que é comunhão com Deus, então toda e qualquer catequese será falha. Por quê? Porque ela não se funda na vida. Um fiel cristão que não vive os valores do jejum, da esmola, do dízimo, da oração, que não vive isso aqui não faz sentido nenhum para essa pessoa. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque não tem a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da igreja, que está com cada um de nós. Quando nos colocamos diante do altar, quando nos colocamos diante de um crucifixo, quando nos colocamos diante da mesa de nossa casa e fazemos uma prece ao nosso Deus que está no céu. E onde é o céu? O Espírito. Nós somos templo de Deus. Isso que é vivenciado na liturgia teve que ser desenvolver-se dogmaticamente, ou seja, um dogma, uma verdade, algo que não pode resvalar nem para a esquerda nem para a direita. É ou não é? É uma verdade. É ou não é? O crescimento da inteligência, da fé, exigia uma formulação doutrinal mais precisa. Por que é necessário isso? Porque ao transmitir uma verdade em palavras impróprias, eu posso estar transmitindo um erro, um engano. E isso aconteceu muitas vezes. A heresia, e tem tantas no início da igreja. O adocionismo, em que o Pai adotou Cristo, o modalismo, que o Cristo, o Espírito são modos do Pai, o arianismo, onde que o Espírito, Deus Pai, ele é o ser perfeito por antonomasia e depois os outros são, assim, de segunda categoria. Todas essas heresias, num primeiro momento, ameaçaram a integridade da fé trinitária. Ameaças. A resposta da igreja foi dada através dos concílios, mas já tinha sido dada onde? Lá. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A igreja nunca teve dúvidas. Aquele que vive a fé sabe que Deus está com ele quando ele ama. Deus está com ele quando ele perdoa. Deus está com ele quando ele partilha. Deus está com ele quando ele está com a igreja. E a igreja está com ele quando ele ama. A resposta da igreja, ela foi dada nos concílios ecumênicos de Nicéia, que condenou o arianismo e afirma na consubstancialidade, o homoousios ao Pai. No concílio de Constantinopla, que afirma a divindade do Espírito Santo completando a doutrina trinitária. E esses concílios, eles foram regados pela inteligência inspirada pelo Espírito Santo de tantos homens estudiosos, homens de fé, homens de mentes brilhantes. Gregório de Nissa, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa,
tantos homens que trabalharam, que deram a vida, que criaram uma maneira de falar de Deus própria daqueles que amam a Deus. A terminologia filosófica, ela está a serviço da fé. Porque eu não posso falar de algo, eu não posso querer que o outro entenda algo se eu não estou sendo preciso naquilo que eu estou dizendo. Então, esses homens, eles criaram terminologias com significados muito específicos, substância, ou seja, ousia em grego, designa a única natureza divina, ou seja, um só Deus, divino, eterno, não criado, eterno. Pessoa ou hipóstase. A hipóstase, ela designa cada uma das três realidades distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui volta aquela imagenzinha do menino Jesus de Praga. Né? Quando eu estou falando da divindade, estou falando de substância. Uma só substância divina, a sua natureza divina. Quando estou falando de hipóstases, de pessoa, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu falo de relação, eu estou falando, designando as pessoas como elas se relacionam entre si. Humano e divino. É uma relação amorosa, uma relação espiritual, que vai designar a essência humana e divina. Essa elaboração, ela não representa uma sujeição da fé à filosofia. Não, mas ela é elevação da linguagem filosófica à altura do mistério. O mistério não deixou de ser mistério porque eu consegui falar do mistério, mas eu consegui entender o mistério. Eu consegui compreender o mistério. São João Paulo II, na encíclica Fides Ratio, ele vai afirmar que a fé tem necessidade da razão para se tornar inteligível e o seu conteúdo sem esvaziar o mistério. Eu olho para o Evangelho e me lembro, e eu já falei aqui outras vezes, de uma cena em que Jesus vai curar um cego. E esse cego, diferente do cego de Jericó, que vai correndo, que vê, que sabe, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou um pecador, ele conclama a Deus a manifestar-se àqueles que não veem, e ele é cego. Ele não vê, mas ele compreende, ele percebe, ele sente. E já neste outro cego, que cito agora para vocês, Jesus tem que rebaixar-se, pegar o pó da terra, cuspir, fazer barro e colocar nos olhos. Por que foi feito isso? Para que aquele homem sinta, porque ele é um homem de sensação. Ele compreende o mundo através das sensações. Ele entende o mundo através da experiência. E quantos homens e quantas mulheres estão nas nossas comunidades que não são os cegos de Jericó? São os outros e que precisam da experiência, precisam do cuspe, precisam do barro, precisam que Jesus não lhe imponha as mãos. Ou, como disse o centurião romano, basta que diga uma só palavra e o meu cego será curado. Mas eu preciso ir na casa dessas pessoas, eu preciso levar para elas pão, eu preciso levar para ela roupa, eu preciso levar para ela carinho, afeto, justiça. E através dessas, levar Deus, mas que Deus? Que tem a substância divina, que se manifestou e se manifesta distintamente como Pai, Filho e Espírito Santo, e que se relaciona através do amor. Então, a filosofia, a linguagem, ela se torna antila. Como diz que a filosofia é a serva da teologia. Por quê? Porque ela dá ferramentas para a teologia ser mais assertiva, mais profunda. Santo Agostinho, no De Trinitate, Deus é uma só substância em três pessoas em perfeita comunhão, em perfeita relação. O Pai
é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses, pois há uma só essência divina. As pessoas divinas distinguem-se não por sua natureza, mas pelas relações de origem. O Pai não é gerado, o Filho é gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, segundo a tradição, segundo a vontade de Deus. Então, essa é a lógica. Essa distinção relacional, ela não compromete a unidade divina, pois o Concílio de Florença vai afirmar isso, 1442. Três pessoas são uma só substância, uma só essência, uma só natureza divina. Na nossa vida, tudo o que eu disse aqui é desde sempre e para sempre, per secula seculorum, compreendida profundamente por quem vive a fé em Cristo. Todas as orações da igreja, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, são constantes. Morais, a comunhão de amor daquele que ama verdadeiramente, já por si só manifesta a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vida comunitária imita a perfeita unidade da diversidade divina. Quando eu sou forte, quando eu sou protetor, eu manifesto a ação do Pai. Quando eu me dou totalmente, quando falo, quando toco, quando curo, quando perdoo, é o Espírito. E quando eu sou presença, quando eu sou amor, quando mesmo não presente as pessoas pensam em mim, nos meus exemplos, no que eu faria se eu estivesse ali, eu sou o Espírito do Pai e do Filho agindo. E na catequese, gente, entender essas realidades é extremamente profundo, porque são as maiores ferramentas que nós temos para chegar ao coração dos nossos jovens. Como disse antes, nos jovens adultos e também das suas famílias. Porque essa relação que nós temos com o mundo, ela é muito importante. Como falar com o mundo? A formação cristã, a partir dessa fé trinitária, ela é fundamental para a identidade cristã. Se eu tenho um cristão que vive o budismo, uma emanação que está por aí, que não sei, que um dia baixa em alguém, sei lá, que se reencarna. Não, nós somos, ele está presente em nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Não preciso esperar o tempo para que Jesus encarne em mim. Não, ele está em mim. O sopro que o sacerdote, o símbolo do sopro, éfata, abre-te, a boca se abre para que o Espírito leve a voz, leve a ação, tome decisões. Isso é extremamente bonito. E quem vive, eu digo, quem vive na liturgia, quem vive na moral, quem vive na catequese, essas coisas, não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de manuais. Sente a presença de Deus. E entende que quando Deus me chama a cuidar de alguém, a criar oportunidades para alguém, a apresentar o caminho para alguém, a ensinar, é a manifestação do Pai em mim. É a ação do Pai em mim. Quando eu tenho que perdoar, mesmo que o perdão não seja compreendido naquele momento, eu tenho que perdoar. Eu tenho que dar a vida pelaquela pessoa. Eu tenho que gastar o meu tempo, suar sangue, me deixar crucificar por aquela pessoa, para que ela entenda que eu a amo sem limites e sem reservas. Eu estou redimindo ela através da experiência de Cristo. Quando eu dou a vida pela verdade, quando eu dou a vida para que as pessoas entendam o caminho,
quando eu dou a vida para que as pessoas tenham vida, é Cristo. E quando eu manifesto a minha presença como cristão nos ambientes, mesmo que eu não esteja, as pessoas pensam, não, se eu acho muito bonito ser levado no coração por alguém. Um franciscano que não leva Francisco no coração nunca levará Cristo. Um filho que não lembra daquilo que o pai diz nunca vai entender o que são as palavras do Evangelho, Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E é bonito isso, gente. Durante toda a caminhada da igreja, os maiores teólogos sintetizam o que está sendo dito aqui. O Espírito Santo não é criatura, mas é Deus com o Pai e o Filho. E esse Espírito, ele está manifestado. Quem disse isso? Santo Atanásio, padre da igreja. Santo Agostinho, quando falamos da Trindade, falamos de um só Deus, mas de três pessoas que são consubstanciais e coeternas. São Basílio Magno, do Espírito Santo. O Espírito Santo, vindo do Pai por meio do Filho, participa da mesma glória. Então, quando a gente dá glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a gente está dando a glória a Deus. Glória a Deus na paternidade, na fraternidade e no amor, na caridade. Eu me empolguei hoje. Me empolguei. Mas é isso, gente. A fé trinitária, ela é muito importante. É muito importante. E a fé trinitária, ela não precisa de grandes elucubrações teológicas, filosóficas, não. A fé trinitária, ela se entende por essas coisas que eu disse. Sou chamado a ser Pai, sou chamado a ser Cristo, sou chamado a ser Messias, sou chamado a ser presença santificadora, restauradora, reconciliadora, transformadora. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o. Catequistas, isso é potente. Vocês não têm que falar para os seus catequizandos coisas que os seus catequizandos vão entender, mas não vão viver. Vocês têm que falar daquilo que eles têm que viver para entender. Isso é transformador. Se ele não vive a caridade no dízimo, na esmola, na oferta, ele não vai entender a caridade. Não vai entender o amor. Se ele não vive a presença de Deus, o desejo de se encontrar como amante, o amado, como um filho que vai à mesa para se encontrar com o seu pai, não pela comida que tem na mesa, mas pela presença do pai, pela presença da mãe. E pode comer arroz, pode comer o que tem, sopa de pedra, mas será alimentado pela presença. Será alimentado pela presença. Essa é a lógica. Essa é a grande ferramenta transformadora da compreensão do mistério da Santíssima Trindade, centro de fé e de vida. Eu sou caminho, verdade e vida. E sou caminho, verdade e vida no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Bom, gente boa, essa é a Escola Teófilos. Eu sou o professor Euclides e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.